E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a independência do Brasil. Com a vinda da família real para o Brasil, as tropas francesas assumiram o controle de Portugal. O domínio francês ele teve uma curta duração e em setembro de 1808 os franceses foram vencidos por uma coligação, uma união luso-britânica e expulsos do território, ou seja, por meio dessa parceria entre os portugueses e os ingleses, os franceses foram expulsos. Uma organização chefiada pelo general inglês William Beresford assumiu o governo de Portugal. Essa situação causou grande descontentamento entre os portugueses, principalmente nos setores de comércio. Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros ali em 1808 havia causado à economia portuguesa. Esse cenário contribuiu para a eclosão da Revolução Liberal de 1820 e esse movimento ele começou na cidade do Porto e depois ele se espalhou pelas cidades mais importantes do reino. Os rebeldes exigiam a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. No entanto, no comando da situação, os revolucionários convocaram eleições para formar ali as cortes. No comando dessa situação, os revolucionários convocaram eleições para formar as cortes, o parlamento português, e lideradas por uma maioria de deputados portugueses, as cortes aprovaram uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil, como a restrição da liberdade administrativa e comercial do Brasil, e também defendia o restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. Ou seja, eles queriam fazer que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, com todas aquelas restrições que eu já comentei com vocês em outras aulas, como por exemplo, a questão de só poder fazer comércio, de só poder comercializar com a metrópole, no caso Portugal. Então o Brasil voltaria a ter essa prisão. As pressões das cortes forçaram Dom João VI a voltar para Portugal. Mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou o seu filho, o príncipe Dom Pedro, como regente do Brasil. A maior parte da elite brasileira era formada por grandes proprietários de terra que apoiava a ideia de uma monarquia dual. Ou seja, Dom João governaria Portugal e Dom Pedro governaria o Brasil. O mais importante era garantir as liberdades conquistadas a partir de 1808 com a vinda da família real. Então manter um monarca português no poder era também uma forma de evitar uma mobilização social pela independência. E havia entre as elites do Brasil um medo muito grande de uma rebelião escrava, como por exemplo aconteceu no Haiti. Porém, as pressões das cortes para recolonizar o Brasil levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência. E as cortes lá em Portugal, percebendo o objetivo dos brasileiros, exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal. Porém, a decisão do príncipe regente foi de permanecer no Brasil. E a resposta de Dom Pedro para as cortes foi: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Essa foi a resposta anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, que ficou muito conhecida como Dia do Fico. Nesse momento, as relações entre as cortes e o Brasil se deterioravam a cada dia. E numa viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias de que as cortes haviam reduzido o poder do príncipe regente. Na carta, o ministro do Conselho do Estado, José Bonifácio, insistia que Dom Pedro rompesse com Portugal. E assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e em outubro ele foi aclamado como imperador. A independência do Brasil resultou de uma aliança política entre o príncipe Dom Pedro e a aristocracia rural brasileira. As elites se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta pela independência e garantir ali, é claro, os seus privilégios. Por isso, o Brasil que nasceu da independência, ele continuava sendo, na verdade ele era um país monárquico e escravista. Além disso, é importante comentar que na época da independência não havia no Brasil um sentimento de nacionalidade, do povo ter orgulho de ser brasileiro. Em cada província, em cada região, as pessoas se sentiam mais como habitantes daquele lugar do que como brasileiros. E a tarefa então era construir esse senso de brasileiro, esse senso de unidade, de um Estado nacional. Isso foi realizado
procurando anular as diferenças culturais entre as províncias, e muitas vezes isso aconteceu pelo uso da força, pelo uso da violência, como demonstram as revoltas que marcaram o Brasil imperial, que vamos conversar um pouco mais para frente em algumas outras aulas. Então essa foi a nossa aula sobre a independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e até a próxima!